Fala pessoal, Eric Devilde aqui, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz essa peça. Essa peça aqui é uma peça de apoio, você pode colocar tanto do lado do sofá, para você colocar um controle, tomar café assistindo televisão, você colocar sua xícara, seu copo, como você colocar do lado da sua cama para colocar um notebook enquanto estiver estudando, colocar um livro, colocar o que você quiser. E também pode ser uma mesa de canto de sala para você colocar um arranjo, então você pode usar do jeito que você quiser. É uma peça muito versátil e é uma peça que pode lhe auxiliar também em algumas atividades, né? Eu vou mostrar no vídeo de hoje como é que eu fiz ela. Então, não se esquece de curtir, de compartilhar, seguir a gente no Instagram. Vou deixar o link aí na descrição também. Então vamos pro vídeo. Eu tinha esse pedaço de tábua de angelim que estava parado aqui na oficina há uns 2 anos já. Aí eu resolvi usar essa tábua para fazer essa peça. Aí eu vou cortar os lados dela para ficar tudo no esquadro. Para fazer o corte longitudinal dessa tábua, eu uso esse gabarito aí que eu fiz para cortes longitudinais que me facilitam bastante em cortes desse tipo. Eu tô tirando mais ou menos uns 2 a 3 milímetros da borda ali, só para deixar no esquadro retinho mesmo, não precisa tirar tanto não. Agora eu uso esse outro gabarito que eu tenho para fazer cortes transversais, aí eu vou usar ele para cortar essa borda aí da madeira. Esses dois gabaritos me facilitam bastante e melhoram bastante a qualidade do acabamento, porque eles deixam a madeira totalmente esquadrejadinha. Fica um ângulo retinho, fica tudo perfeito. Aí agora eu estou fazendo um lixamento para tirar algumas imperfeições da madeira, porque como ela veio da madeireira, ela veio aparelhada, ainda fica algumas marcas da faca do desengroço. Aí eu tenho que fazer um lixamentozinho aí para poder tirar algumas imperfeições. Para trazer um aspecto mais leve para essa peça, eu opto por fazer um bisotê nas laterais. Aí eu utilizo uma fresa de 45 graus e faço um chanfro nessas laterais aí para me trazer um aspecto mais leve. Eu particularmente gosto bastante de fazer esses acabamentos em minhas peças, porque ele traz um aspecto bem moderno e também fica mais bem acabado, fica mais refinado. Lixar sempre é muito importante, porque às vezes a fresa ela deixa uma marca de queimado na madeira e é importante a gente lixar, fazer o lixamento e o escalonamento certo, correto das lixas para a gente obter um acabamento muito bem feito. Aí eu vou lixando toda a borda, vou lixando com bastante paciência, bem devagar, com bastante calma, deixando tudo reto, tirando todas as marcas da fresa. E assim ela fica bem liso, fica um acabamento bem liso nessas bordas. Agora eu vou dividir essa tábua e fazer um encaixe de 45 graus. Primeiro eu faço um corte de 90 graus, um corte reto, para depois eu poder fazer os cortes de 45 graus. Eu faço o corte de 45 graus de um lado, em uma ponta, e faço um corte de 45 graus na outra ponta que foi cortado, para quando as duas se unirem formar um ângulo de 90 graus. E aí isso já vai ser o corpo da minha peça. Essa angulação da lâmina é muito importante que ela esteja exatamente em 45 graus. Aí eu uso um esquadro para ver se ela realmente está bem angulada e aí faço o corte. É muito importante que esteja muito regulado, porque se ficar diferente de 45 graus, o resultado final vai ficar um resultado torto. E no momento da colagem pode ficar uma lacuna entre a madeira, e para resolver isso é uma dor de cabeça retada. Então é muito importante a gente assegurar de que os 45 graus estão bem ajustados para a gente poder fazer o corte na madeira.
Depois que eu fiz os cortes, eu preciso fazer alguns ajustes, mas é coisa pequena. Eu tenho que fazer um lixamentozinho do lugar que eu cortei, porque às vezes a vidia da lâmina da serra de bancada ela dá uma marcada na madeira e às vezes deixa umas pequenas lacunas que quando a gente cola uma na outra, às vezes fica um buraquinho que não fica tão legal esteticamente no final. Então aí eu faço o lixamento, confiro, vejo se tá tudo certinho, vejo se a borda tá certinha. Eu tô fazendo o lixamento aí da borda para deixar ela totalmente reta e sem algumas rebarbas. E a partir daí eu faço a colagem. Aí aqui eu gosto de usar sempre uma fita durex. Coloco ela bem tensionada, bem esticadinha, para quando eu virar e for colar a peça, ela já tensiona o lugar da colagem e já aperta. Então isso me facilita e me dá uma segurança maior no momento da colagem. Aqui eu protejo a borda com fita crepe para quando eu apertar o lugar da colagem, a cola não vazar para a madeira e depois eu ter dor de cabeça para ficar tirando a cola seca e tal, e isso dá um trabalho depois. Então a gente já protege aí para agilizar o processo lá na frente. Nessa hora não é para ter pena de economizar cola não, é para usar bastante cola para a madeira conseguir absorver bem a cola e a cola conseguir penetrar em todos os lugares. Aí eu venho limpando da cola que ficou de excesso nos cantinhos ali, no lugar da fita também, para não ficar tão difícil depois de tirar. E aí agora é só esperar secar. Depois de 2 dias, a cola já está bem seca. E percebam que o esquadro está perfeito, é aquilo que eu falei. Se o corte de 45 graus estiver perfeitinho, no final os 90 graus vão estar perfeitos também. E agora eu estou retirando a fita e tal, e percebam que nos cantinhos aí não fica cola nenhuma. Então isso já me facilita bastante na hora que eu for lixar e for dar o acabamento. Não preciso ficar tirando cola dos cantos e nem nada. Aí agora eu estou dando uma lixadinha nas partes que são mais apertadinhas, que é o canto ali onde eu fiz a colagem. Aí eu uso vários tipos de lixa, a 240 que eu estava usando. Aí agora eu já estou na 360. Aí eu vou subindo 360, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500. Então eu uso vários tipos de lixa. Aí eu vou lixando tanto com a máquina, com a rota orbital, quanto manualmente, para alcançar os espaços e os lugares que a máquina não alcança. Vejam que a madeira já está bem espelhada, isso porque eu já estou com a gramatura bem alta. Eu acho que eu estava lixando com a 1500 ou a 2000 já, e já estava com esse resultado aí, bem espelhada. Pronto, a minha estrutura principal já está pronta. Agora eu estou fazendo umas medições para poder construir o suporte dela, o pé. Eu vou fazer esse suporte acompanhando o formato dessa parte principal. E desse jeito que eu vou desenhar, justamente para eu poder encaixar ele em alguns locais que uma peça com um suporte diferente não encaixaria. Dessa forma, eu consigo encaixar ela do lado de uma cama, do lado de um sofá, em alguns outros lugares assim, que uma peça com um pé diferente não encaixaria. Aí eu estou desenhando para saber quantas peças e quantas partes eu vou precisar e a medida delas. Aí eu vou cortando, vou marcando no metalon, vou fazendo todos os cortes aí, e depois é só juntar e fazer a solda de todas essas partes.
Bom, aqui eu resolvi fazer as junções da solda em 45 graus. Eu poderia fazer em 90 graus? Poderia. Mas o acabamento não ia ficar tão legal porque o metalon que eu uso, ele é vazado, ele é oco. Então, se eu colocasse a 90 graus, uma parte ia ficar toda tampada, mas a outra, da outra extremidade, ia ficar com a parte oca, à mostra. Então, o que é que eu pensei? Se eu colocar todos a 45 graus, eu consigo resolver isso. Aí eu fiz a marcação aí de 45 graus em todas as partes e vou uni-las assim. Então, dessa forma, não fica nenhum espaço, nenhuma lacuna. Fica parecendo uma peça só. Aí eu vou cortando peça por peça, sempre seguindo a marcação que eu fiz antes, porque é muito importante a gente cortar de uma forma bem precisa, porque se a gente for soldar e não tiver muito preciso, às vezes fica um buraco grande para a gente preencher de solda, dá um pouco de trabalho. Aí eu vou dando uma lixada, lixo 2 peças por vez, porque aí eu consigo ter uma uniformidade entre elas, fica igualzinho. Aí depois é só fazer as junções e soldar. Com a estrutura toda soldada, eu preciso unir a estrutura à parte de madeira. Então eu faço 2 peças que eu vou soldar na estrutura para que eu possa parafusar a estrutura na madeira. Aí eu faço essas 2 pecinhas aí e vou fazer a furação para poder passar os parafusos. Aí eu faço 2 furos nela, faço 2 furos em cada uma para eu ter uma fixação mais firme do que se fosse um furo só. Aí eu pego as 2 pecinhas e soldo na estrutura principal. Aí depois de soldar, eu vou fazer o acabamento em todos os pontos de solda, para a gente ficar com a estrutura bem lisa e ficar parecendo que é uma peça só. Aí eu lixo aqui, lixo ali e vou dando esse acabamento. Depois de tudo lixado, eu limpo a estrutura, porque a gente agora vai pintar. Então eu passo um pano ali com um produto específico para limpar, deixo bem limpo, tiro toda a parte de metal que poderia estar preso ali
toda a rebarba, toda a limalha de metal, eu tiro com um paninho e depois eu começo a pintar. Aí eu aplico primeiro um primer para preparar minha superfície e espero secar até o dia seguinte. Aí depois que secou a camada do primer, eu já venho aplicando a minha tinta final. Eu escolhi um preto fosco aí e eu já vou pintando. Eu dou mais ou menos umas 3 demãos. Aí eu dou a primeira, espero secar, aí dou a segunda, espero secar e dou a terceira. É bem importante a gente respeitar o tempo de secagem do fabricante. Pronto, estrutura prontinha, a tinta já está seca e agora a gente vai para os últimos detalhes. Eu pego a parte de madeira e vou colocar a minha logo. Eu escolho um local que eu acho que vai ficar discreto, mas também que não fique totalmente escondido. E vou colocar ali. Pronto. Aí agora eu vou dar o acabamento final e eu vou utilizar o óleo dinamarquês. Eu gosto de usar muito esse tipo de acabamento porque ele me traz um acabamento bem natural, além de ressaltar os veios da madeira também. Esse óleo dinamarquês ele é composto de 3 partes. É uma parte de seladora, uma parte de diluente e uma parte de óleo de linhaça. Aí a seladora ele tem a função de fechar os poros da madeira. O óleo de linhaça ele hidrata a madeira e ressalta mais os veios da madeira. E o diluente é para tornar o fluido todo um pouco mais fino para a madeira conseguir absorver melhor. Eu vou mostrar um pouco mais de perto. Olha como é que o resultado fica. Fica bem espelhado, a madeira fica com um aspecto muito bonito. E agora é só montar. Colocar tudo no lugar e parafusar. E esse é o resultado final.